O Fluminense foi para o Paraguai visitar o Olímpia, confirmou o favoritismo e é o último classificado para as semifinais da Libertadores da América. Já o São Paulo conseguiu ganhar o confronto contra a LDU, mas acabou perdendo diante da sua torcida nos pênaltis e está fora da Sul-Americana. Tudo sobre esses e mais jogos depois que o diretor soltar a vinheta. Manda, editor! Olá, eu sou Valdir Veríssimo, você está no canal VDP. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP. Começando falando desses jogos de quinta-feira, pela Sul-Americana, às 19 horas, o Fortaleza mandou o seu jogo contra o América, a vantagem já era de 3-1 para o time do Fortaleza, e conseguiu mais uma vitória por 2-1 contra o América Mineiro, então no agregado 5-2, o Fortaleza está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Outro confronto, São Paulo contra a LDU. O São Paulo, que perdeu jogando no Equador por 2-1, conseguiu ainda igualar o confronto, conseguiu uma vitória por 1-0, mas nos pênaltis, com o pênalti perdido por James Rodrigues, o São Paulo caiu fora da Sul-Americana. Então, ao contrário do Botafogo, o São Paulo fez uma boa campanha nessa Sul-Americana, tentou até o último minuto, foi eliminado sim tentando se classificar, então palmas também para o São Paulo, porque chegou longe nessa competição, ao contrário do Botafogo, que tinha oportunidade de passar e acabou jogando fora. Libertadores da América, Olímpia contra Fluminense. O Fluminense confirmou o favoritismo, confirmou o bom futebol que vem jogado, que tinha sumido, tinha tido aí uma queda no desempenho, principalmente no Campeonato Brasileiro. Conseguiu recuperar a sua boa forma e conseguiu meter um 3-1 contra o Olímpia lá no Paraguai. Então, o Fluminense com propriedade carimba e rouba essa última vaga para as semifinais da Libertadores. Vai encarar o Internacional final de outubro e começo de setembro. Vamos falar muito ainda sobre essa semifinal de Libertadores, mas aí também muitas palmas para o Fluminense, porque passou com propriedade dos times que fizeram essas semifinais. Eu tinha dito que apesar dos 4-0 do Palmeiras, mas em nível assim, se você for colocar um parâmetro por nível de qualidade dos adversários, o Olímpia tinha eliminado o Flamengo, que é bem verdade que não está passando por bons momentos de bastidores, mas de todos eu acredito que o Fluminense teve a missão mais difícil e acabou passando por ela com muita propriedade, facilitando até os dois confrontos. Então, parabéns ao Fluminense. Vamos passar agora por mais um jogo isolado de Série B. Eu disse que era muito importante para a Chapecoense não perder o jogo de hoje, afinal, a Chapecoense é o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento e conseguiu até um empate contra o Juventude jogando fora de casa. Esse jogo ficou em 0-0, então um bom placar para a Chapecoense, que faz um campeonato para permanecer na Série B, brigando para não cair para a Série C. Então, quinta-feira de poucos jogos, na verdade muitos jogos de Copa da Inglaterra, de Champions League, se eu não me engano, mas os jogos mais importantes que eu separei foram apenas esses quatro. Antes de começar a falar da rodada de sexta-feira, com bons jogos, um pouquinho mais de jogos já, final de semana tende a ser mais movimentado, quero pedir, por gentileza, caso você não seja inscrito, para você se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificação. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo está sendo bem aproveitado, está tendo visualizações, então isso me ajuda muito a ter mais um engajamento melhor aqui no YouTube e tá podendo fazer isso, transformar isso em conteúdos melhores para vocês. Então vamos à rodada de sexta-feira, começando às 13h30 com Série A de Campeonato Italiano. Terceira rodada de Campeonato Italiano, Sassuolo contra Verona. Na minha precificação, aí, um possível lei ao Sassuolo a 2,14 tem bastante valor. Afinal, o Sassuolo ainda não ganhou no campeonato. Ele tem apenas duas derrotas, e essas derrotas é bem verdade que foi para Atalanta e Napoli, mas o Sassuolo não é um bom time de Série A, faz um time ali, ora brigando para não cair, ora brigando ali por um meio de tabela, e vai pegar o Hellas Verona também, que na temporada passada ficou lá no final, foi o 19º, acabou ficando na Série A após passar aquela repescagem e tudo. Teve apenas uma vitória jogando como visitante na temporada passada e foi o pior ataque, fazendo 11 gols como visitante.
É bem verdade que o Hellas Verona está com 100% de aproveitamento nessa temporada, mas são vitórias contra o Empoli, que não é um time lá aquelas coisas, e contra a Roma, que a gente eu costumo colocar o time da Roma naquela prateleira de times inconstantes e que não passam credibilidade nenhuma. Então, para mim, na minha precificação, o valor pode ser que esteja desse lado aí do Lei Sassuolo a 2,14. Às 15h45, um clássico italiano, por falar em Roma, Roma contra Milan. O Milan que vem 100% no campeonato, com 2 vitórias, 6 gols marcados e 1 gol sofrido. Na temporada passada foi o quarto colocado, e é bem verdade que foi apenas o oitavo melhor visitante na temporada passada, mas vai pegar aí o 13º colocado dessa temporada aqui, com um empate e uma derrota, com 3 gols marcados e 4 gols sofridos. Um time que, como eu falei, é um time inconstante, que não passa muita credibilidade. Então, para mim, esse lei ao mandante underdog, que é o time da Roma, a 3,05, dependendo da formação do Milan, pode até ser que tenha bastante valor. Eu, particularmente, em nomes e jogando também esses primeiros jogos do Milan, o ataque do Milan se mostrou muito eficiente e muito eficiente. Eu acho o ataque do Milan muito bom, não só pelos nomes, mas também como vem desempenhando, como vem fazendo seus jogos. Então pode ser que o valor desse jogo de Série A esteja nesse Lei Roma e também no Lei Sassuolo. Passando então de Série A para a La Liga, quarta rodada de La Liga, Cádiz contra Vila Real. Na temporada passada o Cádiz foi o 14º colocado, teve o pior ataque com apenas 30 gols e 53 gols sofridos. Teve 10 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Vai pegar o Vila Real, que sim, é um time que a gente conhece bastante, que teve seus momentos de glória na La Liga, mas que ultimamente vem ali se descolando do pelotão de cima. Mas é sim um time muito bom, mas infelizmente eu não tive mais EV em nenhum dos lados, em nenhuma dessas entradas aí, nenhum dos métodos para esse confronto. Almeria contra Celta, para mim um jogo bem equilibrado, na real não soube nem precificar esse jogo, então vou passar reto também sobre esse jogo aí. Bundesliga, terceira rodada de Bundesliga, Borussia Dortmund contra Heidenheim. Aí a minha precificação se deu uma vitória do Heidenheim a 12,5 ou um empate a 7,6. Para mim esse lei a 13 Heidenheim é muito alto e eu não acredito que o Dortmund também perca esse jogo. Um empate pode até ser que seja provável, mas eu vou ficar de fora desse jogo aí. Mas, para lembrar, a campanha do Borussia Dortmund na temporada passada foi o melhor visitante, com 14 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Teve o melhor ataque com 55 gols marcados e vai enfrentar a pior defesa como mandante a pior defesa não, a melhor defesa como mandante da temporada passada da Bundesliga 2, que foi o Heidenheim, que subiu com o título da Bundesliga 2. O Heidenheim teve uma campanha de 19 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 67 gols marcados, um absurdo, e 36 gols sofridos. Então, provavelmente ficarei de fora também desse jogo. Eu queria aí um Lei Heidenheim, mas a 13 para mim é muita coisa. Jogo isolado de Premier League, finalmente o Luton vai estrear o seu estádio novo por exigência da confederação ali que comanda a Premier League, que eu esqueci o nome agora. O Luton Town teve que fazer melhorias no seu estádio, aumentar o número de capacidade de torcedores, então essas rodadas que o Luton iria jogar em casa não pôde realizar esses jogos, mas essa rodada 4 será o jogo da estreia do estádio do Luton, então, contra o West Ham. É verdade que o West Ham é um time melhor também, apesar da inconstância e não passar credibilidade, é um time melhor que o Luton, mas esse fator estádio novo, para mim, é um fator a se levar em consideração. Na minha precificação, um back empate a 3,90 ou um back Luton a 5 foi aonde apareceu o valor, mas eu também provavelmente ficarei de fora desse confronto. Ligue 1, quarta rodada de Ligue 1, Nantes contra o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille que está aí com 2 vitórias, um empate, nenhuma derrota, 6 gols marcados e 3 gols sofridos. Foi o segundo melhor visitante da temporada passada, com 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas apenas.
Vai pegar o Nantes, que ainda não ganhou no campeonato, tem nenhuma vitória, né? Um empate e 2 derrotas, com 4 gols marcados e 7 gols sofridos. Na temporada passada, a campanha do Nantes como mandante foi de 5 vitórias, apenas 8 empates e 6 derrotas. Então, o Olympique de Marseille, que foi eliminado da Champions League, está bem no campeonato francês, mas eu acredito que ainda não conseguiu dar aquela resposta ao seu torcedor e essa é uma boa oportunidade para fazer isso. Afinal, uma vitória fora de casa, no campeonato francês principalmente, é sempre bom. Mas a minha precificação deu mais EV para o Nantes a 5.2 e o empate a 4.1. Então eu também não faço back e não faria também, vou ficar de fora desse jogo. Liga Portugal, rodada 4. Eu particularmente estou pensando seriamente em deixar de fazer Liga Portuguesa. Alguns jogos pode até ser que eu faça de alguns times assim com alguma disparidade, algum favoritismo muito grande, mas eu tenho muita dificuldade em analisar o campeonato da Liga Portugal. Se eu não me engano, lá para 2022, 2021, eu não lembro a temporada, mas era um campeonato que os times tinham muito empates, muita igualdade nos pontos. Isso dificulta muito a análise, muitos quantidade de gols marcados e sofridos muito parecidas também, então acabava sendo muito difícil achar alguma coisa que desse algum favoritismo para um lado e jogasse algum outro time underdog para outro. Então eu sinceramente depois disso fui vendo assim as tabelas de campeonato de Liga Portuguesa e acaba que só com Benfica, Porto, Sport mesmo que eu acabo fazendo alguma coisa, apesar de ter tido um green nessa temporada já em Liga Portugal. Mas vou deixar de lado, então não soube precificar, tenho aqui anotado a precificação, mas vou deixar de lado. Teremos rodada de Campeonato Brasileiro Série B, a 26ª rodada, com Vitória contra Mirassol. Esse jogo para mim que ele está aparecendo como suspenso, o mercado não sei porquê, se esse jogo foi adiado, alguma coisa assim, se alguém souber pode deixar aí no comentário, fazendo favor, mas eu não tenho odds para esse jogo, mas para mim o Vitória é o favorito para esse confronto, afinal pode abrir 6 pontos do Novo Horizontino, o Novo Horizontino já jogou, o Vitória já tem 3 pontos em cima do segundo colocado, que é o Novo Horizontino, e com uma vitória em cima do Mirassol, pode chegar então a abrir 2 rodadas de diferença, abrir 6 pontos, então acho que o Vitória vem com tudo para cima do Mirassol. O Vitória nessa campanha tem 15 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 36 gols marcados, é o primeiro melhor ataque e 19 gols sofridos. Como mandante, é o segundo melhor colocado, afinal tem um jogo a menos, se ganhar esse jogo vai ser o primeiro melhor mandante da competição, mas no momento tem 10 vitórias, nenhum empate e apenas 2 derrotas. Já o Mirassol é o nono colocado, com 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos, e como visitante é uma campanha modesta de 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 14 gols sofridos. Então, infelizmente, não tenho odds para esse jogo nesse momento que eu estou gravando o jogo. Agora já passamos da meia-noite, a rodada de Libertadores acabou tarde, então o jogo do Fluminense acabou tarde. Segue suspenso aqui o mercado de match odds pré-game para Vitória e Mirassol. Às 21h30, Londrina contra Tombense. Para mim, um jogo bem equilibrado, afinal, os dois times têm a pior defesa do campeonato, com 37 gols sofridos. O Tombense tem 26 gols marcados e o Londrina 20 gols marcados. O Londrina joga em casa contra um time que tem a 19ª pior colocação, né? Então bem perto aí é o vice-lanterna como visitante com 2 vitórias apenas, um empate, 9 derrotas, só 9 gols marcados e 20 gols sofridos. E o Londrina como mandante é o 17º colocado com 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 14 gols marcados e 15 gols sofridos. Então para mim não tem valor em nenhum lugar desse confronto aí, apenas fiz a precificação, afinal o estudo de um jogo ele pode não servir para esse jogo, mas ele pode servir para outro confronto, tipo o confronto entre Londrina e Tombense pode servir para um outro confronto aí de times que estão brigando para não cair também nessa competição. Então é isso, esses são os jogos de sexta-feira.
Do mais, quero deixar aqui meu muito obrigado se você chegou até aqui e puder deixar o seu like. Eu agradeço, pode comentar também, fazer suas críticas, sugestões, dicas, pedir algum vídeo, pedir alguma informação, algo que vocês têm dificuldade, lei, que não sabe o que é isso, tem muitos vídeos aí no canal ensinando o que são esses métodos, ensinando como precificar e tudo. Então dá uma fuçada aí no canal que você vai achar muita coisa legal e que você vai poder usar no seu dia a dia. Então um abraço e até essa rodada de final de semana que tem tudo para ser uma rodada cheia de jogos, afinal vem uma data FIFA por aí. Então é isso aí. Um abraço.